Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o Minuto de Gestão com Cláudia Pereira e dessa vez vamos trazer aqui a professora Tatiana Camarão, ela que gentilmente aceitou o convite para o nosso programa e vamos falar sobre desperdícios nas compras públicas, um tema relevantíssimo, mas quem é a professora Tatiana Camarão? Professora mestra pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da pós-graduação, ela faz várias capacitações no Brasil inteiro, vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, o MDA, e ela vai começar agora a falar sobre desperdícios nas compras públicas. E aí, professora, o que a senhora tem a falar sobre esse tema? Quero aqui agradecer o convite que me foi feito pelo programa Minuto da Gestão Pública, agradecer a Cláudia o honroso convite, é uma alegria imensa estar aqui participando do programa. E uma questão que realmente incomoda é verificar o desperdício passivo e ativo no que diz respeito às contratações públicas. O que neste momento de crise fiscal, neste momento de poucos recursos públicos para atender às necessidades, às políticas públicas que são essenciais para a sociedade, qualquer desperdício é inaceitável. E no que diz respeito às contratações públicas, os problemas eles residem um pouco em função da falta de planejamento e também na gestão e fiscalização de contratos. A ausência de planejamento ela faz com que essa situação, ela reverbera em toda a contratação. Do mesmo modo, do que adianta nós fazermos uma licitação perfeita se não há uma gestão e fiscalização de contratos eficiente e eficaz? Porque o que é o importante nisso tudo? É a verificação, a comprovação que o interesse público está sendo atendido. Então, há que se preocupar aí com essa engrenagem das contratações públicas como um todo. Professora, a senhora comentou que um dos pontos sensíveis é em relação à gestão de contratos. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. E como nós podemos evitar esses prejuízos decorrentes das contratações públicas? Bem, medidas devem ser tomadas. No que diz respeito à fase de planejamento, há que se ter em conta que nós temos vários documentos hoje que devem ser adotados, observados, para que se mitigue, atenue esta ausência de planejamento nas contratações públicas. Então, quando se pensa numa contratação, qual é a demanda daquele órgão público? O que ele necessita? Então, a resposta a isso, qual é a solução que eu vou dar à necessidade? Eu falo de um estudo técnico preliminar. Ah, não, eu já tenho a solução e preciso, portanto, especificar qual vai ser os elementos dessa contratação. Estou falando de um termo de referência. Então, Tatiana, o caso aqui é de identificarmos os riscos que nós temos com relação às contratações. Então, há que se preocupar com a gestão de risco. Então, são medidas dessa etapa do planejamento que devem ser observadas para evitar esses prejuízos. E no que diz respeito à gestão e fiscalização de contratos, também merece a adoção de algumas práticas. Professora, a senhora falou que um dos pontos sensíveis é em relação à gestão de contratos. Então, quais seriam esses pontos sensíveis? O que pode ser feito para diminuir esses prejuízos? A gestão de contratos é, com toda certeza, hoje, uma etapa que necessita de investimento das organizações. Quer seja em sistemas, em capacitação, também um investimento em padronização de documentos. Então, o problema hoje que nós temos com a gestão de contratos é um problema grave. O que se verifica em algumas unidades administrativas? Que os fiscais estão sendo designados sem sequer saber que eles têm esta função de supervisão e acompanhamento dos contratos. Ou então, eles são indicados para gerir e fiscalizar contratos
que não têm um elo de coesão ou eles desconhecem as informações essenciais para uma fiscalização efetiva. Ainda quero registrar a questão de termos fiscais de contratos que estão sob a sua custódia, mais de 20 contratos, então eles não têm tempo disponível ou não têm condições de realizar uma fiscalização efetiva com todos esses contratos sob a sua guarda. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professora, como a senhora disse, essa engrenagem ela deve ser ajustada, né, para que tenhamos serviços de qualidade. Então, quais os serviços devem ser promovidos nas organizações com o propósito de mudança desse cenário prejuízo passivo e ativo elevado? Bem, Cláudia, eu acho que com relação a uma mudança da cultura das organizações, no que diz respeito à possibilidade de se atenuar estes prejuízos, eu vou te colocar duas questões que para mim são fundamentais. Primeiro, a questão da gestão de competências, ou seja, buscar trazer para essa área que é tão estratégica, que deveria inclusive estar vinculada à alta direção, pessoas que tenham conhecimento, habilidade, aptidão para poder tratar desses elementos tão sensíveis que diz respeito às contratações públicas. Outra questão que eu vejo como essencial é a questão da capacitação. Do que adianta nós termos documentos, manuais, normativos, se as pessoas não sabem lidar, não sabem aplicar o que está ali posto. Então eu vejo hoje esses dois pontos, é lógico que eu poderia elencar vários pontos, mas nós não temos tempo em função da nossa entrevista aqui, mas esses dois pontos são dois pontos que eu preciso destacar, porque a ausência desses pontos acabam interferindo de forma nefasta no que diz respeito ao atendimento daquilo que se espera, que é o desiderato último das contratações, que é o interesse público. Professora Tatiana Camarão, a nova lei de licitações, que está no forno aí para ser sancionada, ela traz esses avanços que a senhora comentou para o aperfeiçoamento dessas etapas que foram citadas? Bom, a nova lei de licitações, ela traz avanços. É lógico que ela poderia ter sido aprimorada, mas ela traz avanço. E no que diz respeito a essas duas etapas, do planejamento e da gestão de contratos, nós temos ali a presença do princípio do planejamento. Isso é importantíssimo, porque dá ênfase a essa etapa. Vamos lembrar aqui que a Lei 8666, ela simplesmente ignorou a etapa de planejamento. E gestão e fiscalização de contratos também, né, Cláudia? Porque o que acontece com a gestão e fiscalização de contratos? Eu tinha um artigo só que tratava disso, não 8666, que é o artigo 67. Então, veja você que nós temos aí uma mudança até de paradigma, ou seja, há uma tensão maior para essas duas etapas de planejamento e de gestão e fiscalização de contratos. Então, muito bem-vinda a lei e
graças a Deus aí nós temos uma ênfase maior a esses 2 momentos importantes deste metaprocesso de contratações públicas. Professora Tatiana Camarão, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É uma honra recebê-la. Espero que tenhamos oportunidade para outros programas, outras entrevistas. O tema que nós discutimos hoje é muito relevante, muito importante, né? A questão do desperdício nas contratações públicas. E gostaria de perguntar se a senhora tem algum livro que gostaria de recomendar ao nosso público, né? Os especialistas, as pessoas que tratam sobre gestão pública, se a senhora tem alguma sugestão a dar. E é isso. Bom, Cláudia, eu quero aqui indicar um livro para aqueles que atuam na área, que é um livro que realmente tem servido de apoio para os gestores públicos. É um livro de coautoria do professor Jair Santana e Ana Carla Crispim, que é o livro Termo de Referência, e dizer que eu estou no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, divulgando aquilo que é do interesse de todos, como eu já disse na outra pergunta. Então é isso, e deixar aqui um abraço carinhoso para todos esses que estão nos ouvindo, com desejo de muita saúde, tá? Até a próxima, Cláudia. Perfeito, professora. Obrigada pela indicação do livro. Espero que os nossos internautas gostem. E na semana que vem estaremos aqui de volta com Minuto Gestão Pública com Cláudia Pereira. Até a próxima.